Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos novamente ao canal do Tabelião. Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev e hoje nós falaremos sobre exigibilidade do crédito tributário. Falaremos do vencimento, do pagamento, falaremos também das ações cambiais. O protesto, que faz parte do contexto da exigibilidade, já foi tratado em uma outra aula que está aqui no nosso canal do Tabelião. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, papel e caneta na mão. Vamos começar de imediato. Vamos definir primeiramente quem é o devedor. Quem é o devedor principal e quem são os coobrigados. No contexto que nós estamos estudando da letra de câmbio, o devedor principal é o sacado aceitante, aquele que aceita o compromisso cambial de quitar a cártula, de quitar o crédito. Já os coobrigados abrangem a figura do sacador e dos endossantes, o sacador ou emitente do título e todos aqueles credores antigos, os endossantes. Já dissemos em outra oportunidade, numa outra aula sobre endosso, que o endossante é o credor antigo e o endossatário é o credor novo. Todos os credores antigos e o sacador são considerados coobrigados. Uma pergunta que pode sobrevir é: Breno, mas e os avalistas? Eles são devedores principais ou são coobrigados? E a resposta é: vai depender de quem é o avalizado, quem é o garantido. Porque, obviamente, se nós estivermos falando de um avalista que garante uma relação cambial para o devedor principal, esse avalista será também considerado devedor principal. E, de outra banda, se o avalista é um garantidor de um coobrigado, este avalista será considerado coobrigado também. E, seguindo em diante, nós precisamos definir qual é o momento em que o crédito pode ser exigido. Para o devedor principal, o crédito pode ser exigido com o vencimento. E para os coobrigados, não é com o vencimento. É necessário que tenha havido a negativa do pagamento do devedor principal e a realização do protesto cambial tempestivo. Se isso não acontecer, se o protesto cambial não for tempestivo, o credor não poderá cobrar os coobrigados, mas ele poderá sempre cobrar o devedor principal, independentemente da lavratura do protesto. Então, qual é o momento adequado para se exigir o crédito do devedor principal com o simples vencimento da cártula e dos coobrigados com a negativa da realização do pagamento por parte do devedor principal e a realização do protesto cambial? Vamos falar agora do pagamento. O pagamento, quando realizado em mãos do credor, pode extinguir uma, algumas ou todas as obrigações cambiais. Quando é realizado o pagamento por parte do devedor principal, o sacado aceitante, extinguem-se todas as obrigações cambiais. Mas quando o pagamento é realizado por um coobrigado, aí a coisa muda de figura. Quando um coobrigado paga, ele extingue a própria obrigação cambial e as obrigações de todos os coobrigados que vieram cronologicamente posteriores a ele. Vamos exemplificar. Se eu sou um coobrigado e realizei o pagamento de uma cártula na data de hoje, quando eu endossei há uma semana atrás, existia eu e mais alguns antes de mim. Mas quando eu endossei, outros entraram na cadeia cambial dentro desse espaço de uma semana. Quando eu realizo o pagamento, todos aqueles endossantes
que sobrevieram a mim dentro desse espaço de uma semana estão liberados de pagar essa obrigação cambial. Eu, como co-obrigado pagador, poderei cobrar todos aqueles que vêm antes de mim. Então, dito isso, é preciso observar que é inclusive lícito que se risque o nome daqueles co-obrigados que vêm posteriormente, tá? Não negligenciem esta informação. E também nós devemos entender que o local do pagamento é um item importante na relação cambial. Você deve buscar o pagamento como credor. Na condição de credor, você deve buscar o pagamento no domicílio do devedor. O que vale dizer que nós temos em direito cambial uma obrigação quesível. As obrigações quesíveis são aquelas pagas no domicílio do devedor. E não é uma dívida, portanto, uma obrigação portável, que é paga no domicílio do credor. Então, a regra é o credor buscar o pagamento do devedor. Se isso não ocorrer, poderá o devedor realizar o depósito judicial. Olha só que situação difícil de ocorrer, mas possível. Guarde essa informação. Se no prazo do pagamento o credor não apareceu, é direito do devedor realizar o pagamento. Ele efetua o depósito judicial e o credor ainda vai ter que arcar com as despesas advindas desse depósito judicial. Uma observação importante quanto ao pagamento é que ele deve ser feito no ato do vencimento em um dia útil, considerando-se dia útil o dia em que há expediente bancário. Não vale aí o feriado municipal, estadual ou nacional, mas um critério não é esse, ser feriado ou não feriado. Se houver dia em que há expediente bancário, ele é considerado dia útil, mesmo que seja feriado municipal, estadual ou federal, nacional. Como que é o ato do pagamento sob o ponto de vista do devedor? O devedor, para realizar um pagamento perfeito, deve exigir a quitação por parte do seu credor. O devedor deve exigir que haja a entrega da cártula e também a quitação do título. É um ato duplo. A entrega da cártula em homenagem ao princípio da cartularidade e a quitação na própria cártula em homenagem ao princípio da literalidade. Vale lembrar que a não observância dessas regras equivale a dizer que não houve pagamento correto. E quando quem paga mal paga duas vezes, se você como advogado não observar essa regra, você pode passar vergonha. Eventualmente, um título que é entregue, mas não tem a quitação, se houver extravio desta mesma cártula, ela pode ser cobrada novamente. Ou ainda, se você efetua o pagamento, não pega a cártula, você não tem a posse dela e você não tem, portanto, a observância do princípio da cartularidade. Quando, então, é possível que o devedor recuse efetuar o pagamento? Existem causas que autorizam a recusa do pagamento. Quando, por exemplo, o devedor o portador da cártula for incapaz. Então, eu sou devedor, quero pagar, mas chega uma pessoa com incapacidade civil. Eu posso me recusar a efetuar esse pagamento. Ou ainda, se o credor tiver a falência decretada. O pagamento não deve ser feito em mãos do empresário falido, mas para a massa falida. Ou ainda quando o credor teve perdido a sua carta, extraviou. Olha, eu sei que eu tenho que pagar para fulano de tal, mas ele perdeu a cártula. Eu posso, enquanto devedor, me recusar a efetuar o pagamento. Uma observação importante é quanto à possibilidade do pagamento parcial. O sacado aceitante pode exigir do tomador, do credor, que ele receba um pagamento parcial e que haja a quitação desse pagamento parcial na própria cártula.
os coobrigados ficam coobrigados pelo saldo remanescente. Então, o pagamento parcial pode ser exigido. E caminhando para o final de nossa aula, vamos falar das ações cambiais. As ações cambiais giram em torno das figuras da ação de execução, da ação de cobrança e também da ação monitória. As ações que poderão ser propostas, vamos falar no caso da LUG, dentro do prazo de 3 anos contados do vencimento para a cobrança do devedor principal, de 1 ano para a cobrança dos coobrigados contados do protesto cambial lavrado e de 6 meses quando um coobrigado efetua o pagamento da obrigação e pode entrar de regresso contra os coobrigados anteriores, cronologicamente anteriores a ele, e contra também o devedor principal. Então, 3 anos, 1 ano ou 6 meses a ação pode ser proposta. E a primeira e mais comum é a ação de execução, em que não se questiona nada aprofundado, apenas e tão somente a superveniência do inadimplemento da cártula. Já a ação de cobrança, ela tem a característica de ser uma ação de conhecimento em que é necessária a cognição exauriente. Nós vamos na necessidade do aprofundamento do porquê esta cártula foi sacada ou não. É possível juntar prova testemunhal e o próprio documento, a própria cártula, o próprio título de crédito funciona como um indício de prova, um começo de prova e não a prova contundente para o juiz. Por último, a ação monitória. A ação monitória que tem uma natureza híbrida, ela começa como ação de conhecimento. Se não houver a oposição dos embargos por parte do devedor, ela se transforma em ação de execução, mas se houver a propositura, a oposição dos embargos pelo devedor, ela continua sendo uma ação de conhecimento e ao final, se o credor lograr êxito, ele pode então partir para o patrimônio do devedor. Gostou desta aula? Espero que sim. Espero que você tenha compreendido as nuances principais desses institutos jurídicos. Lembrando que nós já falamos a respeito do protesto cambial, do aval e do endosso em aulas anteriores. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Tabelião. É um prazer tê-los por aqui e também de seguir-nos lá pelo Instagram e pelo Facebook. Meu nome nessas redes sociais é Breno Doris. Não se esqueça de que é Breno Doris com E. Não vá bobear nesse sentido. Fique conosco nas próximas aulas. É um prazer tê-los por aqui. A gente se vê logo mais. Tchau!